Fala, minha família! Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia aí de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, minha família, eu vou deixar aqui, como os jogos, eu tô gravando aqui no sábado, né, junto com vocês e que eu também tô atuando, a grade tá muito boa, tá delícia. Até agora somente um head. Pô, que tem de bilhete aí no Green aí. Vou te falar, em grade de 17 jogos, até agora a gente operou aí, acho que já passou da metade já, só pegamos um head aqui que foi no jogo na Croácia, que são apenas um golzinho, a gente trabalhou para sair mais de um gol e meio, né? De restante aqui tá ficando tudo lindo, só green. Pô, tá bom demais. Pô, eu vou continuar aqui operando aqui nesse restante grade aí. Eu sou como vocês, eu falo. Eu também tô operando aqui, tô empolgadaço e graças a Deus aí tá sendo um final de semana muito bom. Então, vou deixar pra comentar a grade aí do sábado amanhã, tá? Vou pular aqui direto pra grade do domingão. O que você separei pro domingo? Grade grande também, tá? Já vou comentando aí, senta aí pra poder assistir o vídeo. Eu sei que às vezes o vídeo fica longo, eu fiz esse vídeo do sábado aí, que deu acho que 17 minutos quase de vídeo, né? Eu sei que fica grande, mas é oportunidade para a gente fazer dinheiro. Vamos lá, vamos trabalhar junto aqui, como eu sempre comento, que a gente vai obter lucros. Separei para o domingo uma grade aí com 11 jogos, se não me engano foi isso mesmo, parece que foi uma grade com 11 jogos, uma grade bem extensa também, mas ao meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Outra coisa, família, eu comento muito até no final do vídeo, né? Vou comentar aqui no início. Ó, eu tô aqui com vocês, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que meu canal é pequeno aí, eu sei que, poxa, eu conto muito com o apoio de cada um de vocês para chegar a novos lugares, para novas pessoas poderem me conhecer, para o YouTube poder me recomendar. Mas ó, o que às vezes eu encontro, eu olho até no mercado, às vezes eu fico até rindo. Quando eu tô no mercado também olhando assim, né? Eu falo, poxa, deixa eu ver se tem alguém aqui que pode, poxa, vir com uma nova ferramenta de trabalho, algo novo que possa vir aqui me ajudar também com as minhas análises, mas que eu encontro de galera aí que às vezes, não vou falar que não sabe nada, mas quer arrancar dinheiro da galera. E, poxa, eu desde que eu comecei aqui, eu sempre falo isso em diversos vídeos meus aí ao longo do ano que eu venho aqui operando com vocês, né? O meu canal tá beirando aí, se eu não me engano, vai para quase 2 anos, em abril de 2026, a gente vai completar 2 anos. E eu sempre falo aquilo, eu sempre comento nos vídeos, eu falo, poxa, desde o dia que eu iniciei o canal, foi com o intuito de falar, poxa, eu quero mostrar a verdade. Tem dias que são complicados, tem dias que às vezes não bate como a gente quer. Existe, isso não é mentira, é fato, é realidade. A aposta esportiva é isso. Mas é entender que ao longo prazo, eu tenho minha planilha aqui, eu ainda vou tentar dar uma metodologia aqui de tentar divulgar minha planilha, até para vocês, quem quiser operar junto, mostrar. Não existe bolsa de valores, é a galera que gosta de trabalhar e tudo mais, ver gráfico. E futebol aqui é a mesma coisa, é porque eu só uni duas coisas que eu gostava muito. Eu gosto muito de ver dados, questão de números. E unifiquei com o futebol, que eu também amo, é minha paixão. Então, para mim foi perfeito. Então, eu tentei estudar o máximo que eu pude ali e só falei, só vou criar o canal. Quando eu falei assim, caramba, eu sou realmente assertivo. Então, se eu consigo fazer um lucro para mim, não me custa vir divulgar para cada um de vocês aqui. Eu faço muito de coração, de verdade, tá? E mais uma vez eu tô até abrindo um coração para vocês aqui que me acompanha. Às vezes, poxa, eu tento ser uma pessoa, vou botar assim, atrativa, né? Falar, poxa, eu quero que a galera venha, me conheça, veja que, pô, é de verdade, que é legal, que dá pra fazer dinheiro, que eu não tô pra enganar ninguém, mas ainda é um mercado que eu sei que tem um certo preconceito por muitos ainda, às vezes até comento com amigos, a galera fala, não dá pra fazer, eu fico naquela, eu não debato, prefiro ficar calado, eu guardo a minha razão pra mim, o que eu opero, não vou ficar debatendo com ninguém. Eu só guardo, se a pessoa quiser chegar e falar, poxa, Bruno, eu quero sim, quero aprender, quero fazer um lucro, realmente dá pra fazer, eu abro no meu celular e mostro na hora. Eu não mostro banca, eu mostro ali a realidade, falo aqui, ó, estamos aqui meus gráficos, isso aqui eu opero todo dia. Eu abro e mostro ali pra pessoa ver e falar, caramba, a pessoa às vezes se surpreende, me fala, poxa, dá realmente pra fazer? Eu falo, pô, se você não for ganancioso, se você tiver pé no chão, controle emocional, são duas questões, você estudar bem os jogos e ter o controle emocional, não achar que você vai ficar rico no primeiro final de semana que tiver jogos, igual a grade que a gente separou, 17 jogos, o cara querer pegar os 17 jogos e achar que vai dar green em todos. Pode vir e dar, como eu quero sempre divulgar e quero que bata os 17, mas tem um jogo ou outro que acontece, igual eu, na grade que a gente separou, eu tive um head pelo meio do caminho, mas não vai me impactar porque eu trabalho jogo a jogo, com mão fixa ali, controle emocional, e ao longo prazo, aí sim a gente vai ser assertivo. Então, família, mais uma vez, até o vídeo vai ficar grande aí, mas tem hora que a gente tem que desabafar, falar algumas coisas aí. E eu agradeço muito mais uma vez aqui falando por cada um de vocês aqui no vídeo, tá? Vamos lá, bora pros palpites. Separei pro domingo aí, vamos pro primeiro jogo, já vai começar cedo, tá? Acorda cedo no domingo aí, 8 horas da manhã, Premier League do Cazaquistão. Outra coisa, muitas vezes eu vejo a galera ficando só enraizado em, botar assim, né, campeonatos mais populares, Inglaterra, Itália, até o mesmo Brasileirão aqui, a galera gosta muito de apostar, tô falando aqui porque eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Mas eu sei que a galera fica muito presa, às vezes, naquele raio ali das principais ligas, mas tem muitas ligas aí de considerado submundo que tem valor agregado pra gente poder buscar alguma coisa, pra poder operar. Trouxe até alguns jogos aqui pra gente poder falar em conjunto. Esse primeiro aqui, 8 horas da manhã, é lá no Cazaquistão. É o jogo aí da equipe do Kairat Almaty enfrentando o Zentusi. Perdoe se a pronúncia estiver errada, tá? A equipe da casa, ele é a segunda colocada da competição e a equipe visitante, ele é a 10ª.
Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias, e a equipe visitante nos últimos 5 vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No confronto direto nos últimos 5, eu tenho uma vitória para a equipe visitante, 2 empates pelo meio do caminho e 2 vitórias para a equipe da casa. Aqui eu tenho uma equipe da casa que ela precisa vencer para retomar aqui a primeira colocação do campeonato. Tá enfrentando uma equipe aí da parte de baixo da tabela, vou comprar essa vitória. Tá pagando por uma base de 1,16, deixo o Kairat ao mate para vencer sua partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, para a Estônia, às 8h30 da manhã, jogo do Levandia enfrentando o Tammeka. As duas equipes aí, a equipe da casa ela é a segunda colocada da competição, a equipe visitante ela é a nona. Momento aí do Levandia, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias, e eu tenho o Tammeka que nos últimos 5 vem de uma vitória, 1 empate, 3 derrotas. No confronto direto nos últimos 5, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aqui do Levandia nos últimos jogos aí, né? Vem buscar aqui também a vitória do Levandia. Tá jogando em casa aí diante dos seus domínios, pagando por uma base de 1,14. Levandia para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Vamos pro próximo. Jogo 3. Superliga aí na Dinamarca, às 11 horas da manhã. Jogo do Aro enfrentando o Silkeborg. Não tem jeito, quando eu olho o Silkeborg, já sabe, né, o que eu vou buscar aqui. Jogo praticamente 2 extremos. É o primeiro colocado aí contra o penúltimo. Momento aí do Argos. Nos últimos 5, a equipe vem numa sequência de 5 vitórias. E eu tenho o Silkeborg, que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias do Silkeborg e 3 vitórias, olha, 3 empates pelo meio do caminho. Eu gosto de buscar aqui mercado de gols, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 3. Nos últimos 5 jogos do Silkeborg, mais de 1,5 nos últimos 5. E nos últimos 5 jogos do Argos, mais de 1,5 em 4. Bilhete então para essa partida, eu vou buscar mais de 1,5, tá pagando por uma base de 1,21, tô deixando como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a La Liga na Espanha, às 11h15 da manhã. Jogo do Sevilha enfrentando o Barcelona. Barcelona é o primeiro colocado da competição, o Sevilha no momento é o 10º. Momento é de Sevilha. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. E o Barcelona nos últimos 5 vem de uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, um histórico total aqui de vitórias aí a favor do Barcelona. Pelo Barcelona, está jogando fora de casa, eu não vou comprar essa vitória. Tá pagando bilhete legal, dá para buscar uma chance dupla. Tá pagando por uma base de 1,18, deixo chance dupla no Barcelona como bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, vamos dando sequência, vamos para a parte de baixo aqui. Vamos para a Noruega agora, no horário de meio-dia. Jogo do Bodø Glimt enfrentando o Anjo Send. No momento aí, a equipe da casa ele é a segunda colocada da competição, a equipe visitante é a lanterna. Momento do Bodø Glimt. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 vitórias e 3 empates, e o Anjo Sud, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, um histórico total aqui de vitórias aí a favor do Bodø Glimt. Aqui eu vou buscar a vitória do Bodo. Tá pagando por uma base, bilhete até esmagado, né? Por base de 1,05. Talvez quem quiser levar para ao vivo aí, né? Ver se essa odd melhora um pouquinho, é buscar aqui a vitória do Bodø Glimt e o bilhete para esse jogo. Vamos lá, dando sequência, vamos agora voltar aí para a Premier League na Inglaterra. O primeiro jogo que eu separei, meio-dia e meia. Jogo aí do Brentford enfrentando o Manchester City. No momento aí, o City é o 8º colocado da competição, o Brentford no momento é o 14º. Momento aí da equipe da casa. Nos seus últimos 5 jogos, o Brentford vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E eu tenho o Manchester City que nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do Brentford, um empate pelo meio do caminho e 3 vitórias do Manchester City. Vou buscar aqui uma chance dupla a favor do Manchester City. Não vejo a equipe perdendo a sua partida, no máximo empatando. Tá pagando por uma base de 1,22. Deixo o Manchester City na chance dupla como bilhete para esse jogo. Vamos agora aí para a Dinamarca, voltando para a Dinamarca, né? 1h da tarde, Superliga, jogo aí do Copenhague enfrentando o Midtjylland. As duas equipes são segunda e terceira colocada aí, respectivamente. Momento do Copenhague. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E eu tenho o Midtjylland, que nos últimos 5 vem de um histórico aí de 5 vitórias. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, eu tenho uma vitória do Copenhague, 3 do Midtjylland e um empate pelo meio do caminho. Gosto muito da Dinamarca, buscar mercado de gols, vou buscar também nesse jogo. Pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em 4, nesses 4 batendo ambas. Nos últimos 5 jogos do Midtjylland, bateu mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do Copenhague, também mais de 1,5 em todos. Então, nada mais aqui do que buscar
mais de gol e meio na partida, tá pagando por uma base de 1,26, tô deixando como bilhete para esse jogo. Vamos lá, vamos aí dando sequência agora. Ligue 1 na França, às 3h45 da tarde, jogo do Lille enfrentando o PSG. A equipe visitante é a segunda colocada da competição, a equipe da casa é a sexta. Momento do Lille. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. E eu tenho o PSG, que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aqui a favor do PSG. Vem buscar nesse jogo aqui mercado de gols, dá uma olhada. Dá para buscar até 2 situações, né? Dá para buscar mercado de gols e dá para buscar também o PSG na chance dupla. O que eu vou fazer aqui? Eu vou até mudar. Como eu tô dando uma olhadinha aqui agora na odds, que eu vi que mudou um pouquinho, dá pra gente buscar aí uma chance dupla a favor do PSG. Vamos fazer melhor. Tá pagando por uma base de 1,25, vou deixar como bilhete para esse jogo. Eu tinha estudado aqui também mercado de gols. Quem quiser dar uma olhada, tá? Tem muito valor. Era até o meu bilhete que seria principal. Mas para eu entender aqui que a odd mudou um pouquinho, fui dar uma olhada novamente aqui, a odd mudou. Dá para buscar a chance dupla, então, a favor do PSG, eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Mas olha aqui, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu a linha de mais de gol e meio em todos, batendo ambas nesses todos. Nos últimos 5 jogos do PSG, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Lille, mais de gol e meio em 3. Então, vou até mostrar para vocês aqui quanto que tá a odds também, para buscar mais de gol e meio na partida. Vai estar pagando aí por uma base, deixa eu dar uma olhadinha aqui, de 1,23. Dá para buscar mercado de gols, mas como aqui melhorou a odd aí com relação ao PSG na chance dupla, eu vou buscar aí uma chance dupla no PSG. Tá pagando por uma base de 1,25, tô deixando como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, separei aqui um joguinho aqui no Brasileirão, o primeiro, às 4 horas da tarde, jogo do Vasco enfrentando o Vitória. Vamos dar uma olhada aí, parte de baixo da tabela, Vasco é o 12º, Vitória é o 17º. Momento do Vasco, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, e eu tenho o Vitória que nos últimos 5 vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias aqui a favor do Vitória e 3 vitórias a favor do Vasco. O Vasco aqui, jogando em casa, diante da sua torcida, eu considero, eu sou vascaíno, tá? Mas eu tô falando com o pé no chão. O Vasco jogando em casa é bem complicado de vencer. Tá enfrentando aqui praticamente uma equipe direta da parte de baixo da tabela, tem que vencer. Se o Vasco empatar, a gente vai buscar aqui então uma chance dupla a favor do Vasco. Tá pagando por uma base de 1,20, tô deixando como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos voltar aí para La Liga na Espanha, às 4 horas da tarde, jogo do Celta de Vigo enfrentando o Atlético de Madrid. Vamos dar uma olhada. O Atlético de Madrid, no momento, é o 6º colocado da competição, o Celta de Vigo é o 18º. Momento aí do Celta. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, e o Atlético de Madrid, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aqui a favor do Atlético de Madrid. Já sabe, né? Vou buscar aqui uma chance dupla a favor do Atlético de Madrid. Tá pagando por uma base de 1,24, tô deixando como bilhete para esse jogo. Pra gente encerrar o dia, mais um jogo aí do Brasileirão às 8h30 da noite, jogo do Cruzeiro enfrentando o Sport. Aqui é jogo também de quase 2 extremos, né? O Cruzeiro, o 3º colocado da competição, o Sport no momento é o lanterna aí. Momento do Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E eu tenho o Sport, que nos últimos 5 vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória do Sport e 3 do Cruzeiro. O que eu vou buscar aqui? Vou comprar essa vitória do Cruzeiro. Tá jogando em casa, enfrentando o lanterna da competição. Tem que vencer se quiser buscar a chance de ser campeão. Não pode dar mole. Tá pagando por uma base de 1,44. Tô deixando o Cruzeiro para vencer a sua partida como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí do nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí, não só nossos após, mas todos os nossos projetos. Mais uma vez aqui, eu agradeço demais aí o carinho, a confiança. Obrigado a cada membro do canal aí que assina, me dá uma moral aí para continuar aqui incentivando a gente, buscando aqui as melhoras pro canal. Obrigado aí para quem é novo aí, quem se inscreve no canal. Agradeço muito de coração a cada um de vocês. Obrigado por cada compartilhamento. Dependo muito do compartilhamento de vocês aqui para atingir novos horizontes. E eu, Bruno, sou apenas um. Vocês aqui praticamente são comigo, é o que eu falo. Eu chamo de família, porque vocês são dono do canal. Eu sou apenas um. Eu tenho aqui, eu faço, venho, divulgo, mas eu sou apenas uma pessoa. Eu só tenho vocês aqui para contar e falar assim, ó, vocês são o meu instrumento aí. Se vocês gostarem do meu trabalho, quiserem divulgar, gostar da minha essência aqui, eu sou isso aqui. Eu sou de verdade, eu sou trabalhador como cada um de vocês. E eu busco a cada dia buscar melhoras aqui no sistema de estudo, de trabalho,
trabalho para a gente poder obter mais lucro. Tudo que eu faço aqui em prol de buscar mais green para mim e, consequentemente, eu estou buscando também para vocês, que eu venho aqui e torno público. E isso é uma minha satisfação muito grande, tá? Saber que, poxa, se eu estou lucrando, cada um de vocês também que trabalha aqui comigo está conseguindo lucrar, tá? Então, mais uma vez, só agradeço aí a confiança de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.